Um levantamento feito pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar mostrou que em 2016, até 819 pessoas morreram por dia nos hospitais do Brasil por conta de situações que poderiam ser evitadas. Ainda nesse estudo, foi apontado que dos 19 milhões de brasileiros em estado de internação ao longo de 2016, 1.400.000 sofreram pelo menos um acidente que poderia ter sido evitado. No entanto, segundo a professora Carmen Gabriel, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, embora esses números sejam alarmantes, esse estudo foi baseado em um grupo específico de hospitais, o que dificulta a extrapolação a todos os hospitais brasileiros. A professora afirma ainda que a mídia está divulgando esses dados como verdade absoluta, o que não deveria ser feito, uma vez que não se sabe quais as metodologias que foram utilizadas para o levantamento. Nós temos, sim, um problema sério de mortalidade relacionada a erros, que o tema em inglês se fala erro médico, mas na verdade não é erro médico, é erro relacionado à assistência à saúde. Nós temos um grande número, nós temos pouquíssimos estudos no Brasil com metodologias confiáveis, e são estudos pontuais e recortados. Então, o que foi feito foi pegar o resultado desse estudo e fazer uma prospecção para o restante dos hospitais brasileiros. Se a gente considerasse que essa prospecção é verdadeira, realmente nós temos sim. Eu estou aqui com um estudo americano de 2016, que reuniu aí mais 5 estudos americanos sobre mortes em hospitais americanos. E isso varia muito, esse número, de um estudo para o outro. Mas, basicamente, o que acontece? Dependendo do tipo de evento que acontece com o paciente, isso leva a óbito. Isso não quer dizer que houve um erro. Isso quer dizer que houve um evento adverso relacionado à assistência à saúde. Por exemplo, o paciente que adquiriu uma infecção. Nós temos aí grande parte dos óbitos relacionados a complicações por infecção hospitalar. Então, quando um evento adverso ele é fruto de um erro, ele é evitável. Se não, quando ele não é fruto de um erro, ele é inevitável, mas não deixa de ser um evento adverso relacionado à saúde. Por exemplo, eu posso ter uma queda do leito que pode gerar um arranhão, ou uma queda do leito que pode gerar uma hemorragia intracraniana e o paciente ir a óbito, né? Então, isso é um evento adverso grave relacionado a um erro assistencial. A Anvisa tem dados nacionais sobre isso. Tem dados de 2014 até 2017, nós podemos ver aí nos dados da Anvisa o número de eventos. Mas esse número, ele está baseado em notificações voluntárias dos hospitais e não em busca de eventos, né? Então é um número muito abaixo do que você encontra nos estudos. Nós temos aí, de 2014 a 2017, de acordo com a Anvisa, 127 mil eventos adversos no Brasil, notificados. Isso está muito subnotificado. Com certeza, nós temos muito mais. Então, isso é uma coisa que carece de estudo, de busca ativa de eventos nos contextos específicos, hospitalares ou de atenção básica. De um estudo maior para a gente poder fazer alguma prospecção nacional. O próprio estudo não diz as causas das mortes. O estudo diz que pacientes que sofreram, ele nem chama de eventos adversos, né? Ele chama de causas extras ou alguma coisa desse tipo, morreram mais do que os que não sofreram. Então, ele não coloca por que esses pacientes morreram, quais foram as principais causas no estudo. Ele só faz uma prospecção aí do que ele viu para os números de internações no Brasil. Então, ele faz uma prospecção sobre ele pega o número de mortes que teve nesses hospitais, faz uma porcentagem, que seria 0,9, e extrapola esse número para as internações de todos os hospitais brasileiros. E faz uma regra de 3 e aí a gente tem esse número aí enorme que provavelmente alguém transformou em tempo, né? Porque isso não está escrito aqui. Alguém transformou isso em horas, em tempo, em minutos e diz que tantos brasileiros morrem a tantos minutos por erros nos hospitais, né?
Então, você vê que é a inferência da inferência. Por exemplo, ele está falando aqui de algumas condições adquiridas, que são as que ele chama de evento adverso. Por exemplo, queda no mesmo nível. Então, é o que eu te disse, uma queda no mesmo nível, ela pode ou não gerar um óbito. Pode não gerar nada e pode gerar um óbito. Na minha vida profissional, eu já vi um óbito resultante de uma queda num hospital, uma queda acidental. Então, são vários dispositivos, por exemplo, uso de aparelhos, dispositivos. Se o aparelho não estiver calibrado, se você não conseguir mensurar o que você deseja e não detectar uma situação de emergência, o paciente pode ir a óbito, né? Dispositivos como sondas, por exemplo. Então, uma sonda usada de maneira inadequada e que, por exemplo, seja passada no trato errado, ela pode, por exemplo, levar alimento para o pulmão, o que levaria a óbito. Estou te dando exemplos. O estudo não detalha isso. Ele dá exemplos mais amplos. E você, como enfermeira, o que poderia me dizer sobre o papel dos enfermeiros, já que, de qualquer forma, esse é um número muito grande, né? Alarmante. Sim. E qual seria o papel do enfermeiro e principalmente das escolas de enfermagem para tentar evitar esses acontecimentos? O enfermeiro, assim, ele tem um papel ímpar nesses processos assistenciais, porque a maior parte dos processos que acontecem na saúde são realizados pela equipe de enfermagem. Então, o volume de processos assistenciais executados pelos enfermeiros é muito grande em relação ao volume de processos executados por outros profissionais. E a equipe de enfermagem, que são auxiliares e técnicos e enfermeiros, são liderados pelo enfermeiro. Então, é o enfermeiro que precisa tomar essas decisões. Então, nós temos aí várias saídas que não são só para o enfermeiro, mas que também são para o enfermeiro. Primeiro, incluir a temática da segurança do paciente, da gerenciamento de risco nos currículos. Currículo de graduação, currículo de pós e realizar disciplinas interdisciplinares, interunidades. Disciplinas como tem no Canadá, onde participam enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, farmacêuticos, todos na mesma sala de aula. Fazer esse tipo de disciplina, então, o aluno já sai da universidade com essa visão. Segundo, saber o tamanho do problema. Nós não sabemos o tamanho do problema. O enfermeiro é um dos principais atores para saber o tamanho desse problema, que é notificar os eventos. O maior notificador hoje, em todos os trabalhos que se lê no mundo inteiro, acaba sendo o enfermeiro. É ele quem mais notifica os eventos, porque é ele que está mais próximo da assistência. Mas isso precisa melhorar muito. Os sistemas de notificação precisam ser aprimorados e a gente precisa criar sistemas de rastreabilidade dos eventos, onde os enfermeiros participem ativamente para rastrear esses eventos. Outra coisa é a participação dos enfermeiros nas comissões de segurança do paciente e de qualidade. A Comissão de Segurança do Paciente ela é obrigatória hoje, de acordo com a Anvisa. Nós temos um Programa Nacional de Segurança do Paciente que obriga todas as instituições a ter um comitê de gerenciamento da segurança do paciente. E é imprescindível que os enfermeiros participem desse comitê. Esse comitê é responsável por conhecer os eventos, verificar a causa e, principalmente, implementar barreiras para que os eventos não aconteçam mais. Um exemplo, há camas que ainda não têm grade. Em que enfermaria são? Na enfermaria X e Y. Bom, precisamos comprar grade para estas camas. São barreiras simples, né? Existem barreiras mais complicadas, eu estou te falando de uma barreira um pouco mais simples. Então, a implantação de barreiras no dia a dia, a mesma barreira que a gente tem no carro, colocar um cinto de segurança. Se você não coloca, o alarme do carro fica tocando. E daí você tem que colocar, mesmo tendo aprendido na autoescola que você precisa colocar o cinto, né? Mesmo assim, o alarme toca. Então, a gente precisa ter esse tipo de barreira nas instituições. E os enfermeiros, assim, são grandes atores para a implantação dessas barreiras nas instituições de saúde. E é lógico que tudo começa pela universidade, não só na graduação, como na pesquisa também. Nós temos muitos enfermeiros pesquisando, eu sou uma delas, né, que está pesquisando sobre a questão da segurança do paciente no Brasil. Professora, fora da alçada da enfermagem, quais outras providências poderiam ser tomadas para mudar esse quadro, né? Todo esse movimento começou em 1999, os americanos publicaram um relatório, Errar é Humano, onde eles mostravam que 44 mil a 98 mil americanos morriam por ano
devido a erro médico. Fizeram um grande estudo americano. Isso gerou um movimento mundial. Agora, nós temos um estudo que fala 15 anos depois do errar é humano. 15 anos depois, ficou claro no mundo que nós ainda não melhoramos como tínhamos que melhorar. Isso no mundo desenvolvido. Em países em desenvolvimento como o Brasil, nós estamos começando agora. Mas o que eles estão indicando? Primeiro, lideranças que trabalhem a questão da cultura de segurança. Então, isso tem que partir das lideranças. Os líderes têm que trabalhar a cultura de segurança. Nós temos que ter um sistema nacional que avalie a segurança do paciente. Aqui no Brasil nós já criamos, né? Nós temos o NotiVisa, onde é possível você colocar dados sobre os eventos que acontecem. Então, além de ter esses dados, isso precisa ser supervisionado e estudado. Então, nós precisamos ter uma coordenação, como tem em todos os países, dos dados. Nós temos que ter um conjunto de métricas iguais. Então, todo mundo tem que medir a mesma coisa. Nós temos que padronizar a forma de medir os erros e os problemas. Outra coisa muito importante que está muito difícil: aumentar o financiamento na pesquisa em segurança do paciente no mundo. Isso é recomendação de um comitê de especialistas, agora de um evento recente que aconteceu em Londres, né? Se não aumentar o financiamento de pesquisa em segurança, fica difícil você buscar saídas. A segurança do paciente não pode ser abordada só nos hospitais. Ela tem que ser abordada na saúde pública, ela tem que ser abordada no resgate de rua, ela tem que ser abordada na atenção domiciliar, em todo o universo, né? Hoje ela é muito focada na assistência hospitalar. Apoiar toda a mão de obra, apoiar os trabalhadores, né? Então, a mão de obra precisa de ter recursos necessários para fazer um trabalho adequado. Precisam de apoio para desenvolver. Isso são todas recomendações internacionais, viu? Para o mundo todo. E a última recomendação, que é muito séria, é você se associar a pacientes e famílias para promover uma assistência mais segura. O paciente tem que participar disso, ele tem que participar da decisão e ele precisa saber quando ocorre um erro com ele. É necessário que nós divulguemos os erros acontecidos para as famílias e para a sociedade. E sair um pouco dessa cultura de culpa e de punição e verificar que os erros normalmente acontecem por problemas nos processos e não nas pessoas. E começar a trabalhar melhor os nossos processos assistenciais. Nós ouvimos a professora Carmen Gabriel, da Escola de Enfermagem da USP de Ribeirão Preto, que falou sobre a questão das mortes que acontecem dentro dos hospitais brasileiros, advindas de causas que poderiam ser evitadas. Estela Arengueri, da Rádio USP Ribeirão.